século XVI, questões colocadas contra a religião católica vai acabar gerando um monte de rupturas, né? Vai gerar muitas rupturas. A mais famosona primeira vai gerar uma série de outras rupturas em série. Não que não existissem rupturas no período medieval. Existe o grande cisma, né, entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa de Bizâncio. Existe uma situação famosa que teve 3 papas ao mesmo tempo. A França vai tentar ter um papa, então rupturas, intrigas, brigas dentro da igreja, vinculada a pessoas relacionadas à igreja, sempre existiu, né? Então, pelo menos desde o ano 1000, né? Pelo menos desde do século do ano 1000, tem um grande cisma, e mesmo a fundação da Igreja Católica vem para brigar com uma outra versão, que é a versão de Ário, né? Chamada ariana, que não tem nada a ver com a filosofia ou a pseudociência que vai emergir no século XIX, falando que tem uma base da comunidade indo-europeia, que é ariana e etc. e tal, aquela coisa. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Só coincidência de nome é porque o cara que é advogado era o Ário, né? Mas veja, então desde o início mesmo, quando surge a Igreja Católica, quando ela se institucionaliza a partir do credo nicênico, né, que ela se firma com o credo único, tem várias outras vertentes ou leituras do que seria a religião correta, né? Várias. Mas a partir do século XVI, essas rupturas vão ganhando volume, né? Vão ganhando volume. Você tem a figura do Lutero, que aí ele é um marco, não pelo que ele fez, mas pelo resultado do que aconteceu. Pelo resultado do que aconteceu. O resultado do que aconteceu, tipo, a atividade que Lutero fez não é muito diferente do que outros personagens fizeram em outros locais. Mas o impacto que teve em Lutero é gigantesco. Por exemplo, Henrique IV, ainda lá no medievo, ele questionou a Igreja Católica, brigou com a Igreja Católica e guerreou contra o Papa. Só que ele percebeu que ele estava se dando mal, ele foi lá pedir para o Papa desculpa. Henrique IV, rei da Inglaterra, né? Então, assim, brigas entre poder temporal e igreja, entre igreja e igreja, isso sempre existiu, não há um corte. O corte que se estabelece é pelo resultado. Lutero, quando faz a crítica dele, ele descamba para um monte de instituição política romper, ele dá a justificação para um monte de instituição política romper com a Igreja Católica. Vão surgir várias religiões relacionadas a estados que vêm na sequência, inclusive por motivos diferentes. O do Henrique VIII é engraçadíssimo, é só porque ele queria casar, não tem nada a ver com Lutero, certo? Não tem nada a ver com Lutero. O Lutero é só o primeiro dentro de um momento em que descarrilhou o trem, tá? Descarrilhou o trem. É só isso. O Lutero não foi o primeiro a questionar a Igreja Católica. Ele só é o primeiro dentro de um processo de ruptura que descarrilha escandalosamente o trem. Imbricado com o século XVII e a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos vai causar um impacto tão grande na sociedade europeia porque ela inicialmente, a sociedade europeia, ela entra em conflito e os primeiros conflitos são justificados por essa diferença entre protestantes e católicos. Isso draga a Europa inteira para uma guerra sem sentido e sem ganhos, que só prejudicam quem pulou na guerra. Isso é tão escandaloso que isso funda o direito internacional moderno. Em algumas bocas, né? As pessoas vão dizer. O direito internacional moderno surgiu nesse documento, a Paz de Westfália. Esta paz, ela diz assim, ó, gente, a gente não intervém nos assuntos do outro país.
Vocês entenderam? A gente não intervém. O cara lá tem outra religião, eu tenho essa, aí tem um plot interno que tem a mesma religião que a minha. Foda-se, né? Eu não vou meter meu bedelho lá, porque senão eu vou ser dragado para uma guerra que eu não quero entrar. Eu nem sei quem são esses caras que estão dizendo que tem a mesma religião que eu. Entendem? Então criou-se uma regra geral. Você não intervém nos assuntos dos outros. Certo? Você não intervém nos assuntos dos outros por motivo de religião. Isso pariu a consciência europeia para o sentido de laicidade. E aí os filósofos vêm na sequência. As guerras que envolvem derrubar rei e colocar rei, a partir dele ser católico ou ser protestante, ou ser protestante luterano, ou ser protestante puritano, está nas causas da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é mesclada com a relação entre a Igreja Católica expulsa da Inglaterra, a tentativa de alguns Stuarts trazerem de volta a Igreja Católica para dentro da Inglaterra, e a Igreja Anglicana ser concentradora demais e impedir a liberdade institucional de puritanos, que também, ou seja, é uma confusão do inferno. É um monte de instituição. Tem calvinista, que são os puritanos, tem calvinista, tem anglicano, tem católico, é uma desgraça. A Revolução Inglesa acontece somente nessa relação, tá? E todo mundo sabe que é. E todo mundo sabe que é. No momento da queimação de uns aos outros nessa situação, Locke, né, no século XVII ainda, ele vai escrever uma carta, porque ele inclusive foi banido da Inglaterra por estar envolvido com movimentos políticos. E aí ele estava na Holanda e ele manda uma carta para um pastor desse, protestante qualquer que não me interessa, que ele manda uma carta falando o que ele pensa sobre a religião. E aí ele diz, Locke diz, isso é interessante, estamos no século XVII, Locke diz, você pode ter qualquer religião. Olha que interessante. A coisa impacta tanto a consciência, e o Locke é só um pensador, tá? É só uma ilustração do que estava acontecendo na cabeça das pessoas. Só uma ilustração. Você tem que entender isso. Não é que Locke moveu o mundo, é que ele faz parte do espírito do tempo. Não é que a partir de Locke, porque começaram a ler Locke, mudaram de ideia. É que naquela época as pessoas estavam conscientes disso. Todo mundo sabia que a Guerra dos 30 Anos, que o uso do puritanismo, que a discussão do anglicanismo era uma questão de Estado. Tanto isso é evidente que um autor anterior a ele, né, nas afirmações liberais que ele vai fazer, que é o Hobbes, ele vai dizer com todas as letras, olha, não me interessa que porra de religião que vocês têm. O rei estabelece a religião e fim de papo. Absolutismo clássico, né? Então ele está referendando o que a Inglaterra já tinha feito. Então por que ele está referendando o que a Inglaterra já tinha feito? Porque a Inglaterra estava em guerra civil. Então ele viu a guerra civil e falou, não, porra, vamos conversar aqui nessa caralho, vamos fazer assim. Que porra, não vai ficar disputando quem é, não. O rei define a religião e acabou-se. Não vão ficar brigando com isso. Então isso é bem típico do espírito do tempo. E o Locke diz, nessa carta da tolerância, né? Assim nomeada carta da tolerância, que ele mandou lá pro pastorzinho lá, qualquer que ninguém liga. Que ninguém liga mesmo, não aparece. Se você for procurar a tradução disso, dificilmente ela vai mencionar que tinha um endereçamento essa carta, né? Mas ele manda essa carta e nessa carta ele escreve: você pode acreditar na merda que tu quiser. A gente sabe que a gente é cristão, Jesus, essa porra toda e tal. A Bíblia tá certa. Até por isso que ele escreve nos 2 tratados sobre o governo. O primeiro é para disputar com pessoas que estão exegese, né? O primeiro, Locke escreveu 2 livros, né, que assim entra na história. Tratado do Governo número 1 e Tratado do Governo número 2. A gente é tão laico hoje que o Tratado do Governo número 1 a gente finge que não existe. Ninguém lê essa porra desse Tratado do Governo número 1. Sabe por quê? Porque é um trabalho de exegese para explicar como, se você lê a Bíblia direitinho, Deus não instaurou a monarquia divina a partir de Adão, como dizia um cara, foda-se, qualquer da época dele. Vocês entenderam? Ou seja, na época de Locke, no século XVII, era importante você discutir a partir da Bíblia se Deus quer ou não que a monarquia seja assim ou seja assado. Entendeu? E aí Locke escreve um tratado inteiro para discutir que a Bíblia, porra, peraí, se você ler direitinho,
Deus não disse que Adão é o rei do mundo, que isso foi transmitido pelas gerações. Escreve um livro inteiro para falar isso. É patético para a gente. A gente é tão laico, que nem um cristão vai olhar isso e vai falar que isso é um livro sério hoje. Certo? Entenderam? O mundo que a gente está completamente diferente. Tá bom. No segundo tratado do governo é que ele trata das coisas que são consagradas como filosofia liberal. Mas, pois bem, na Carta da Tolerância do Locke, ele vai dizer o seguinte: olha, você pode acreditar na merda que tu quiser. A gente sabe que Jesus está certo, que Jesus massa e tal, mas tu pode acreditar em Jesus, tu pode ser judeu, tu pode ser muçulmano, você pode ter até uma religião de matriz afro, eu não ligo. Você só precisa acreditar em alguma força maior do que você teme, para você não procurar os seus próprios interesses a qualquer custo. Você tem que ter alguma coisa que você tema, algum punidor, algum olho de Horus absoluto que você tem medo para você, porque aí senão é foda. Aí ele fala, então pode acreditar na merda que você quiser, sem ser perseguido por ninguém, isso é direito humano básico, mas não sei se é ateu, né? Porque aí ateu é foda. Isso está escrito na Carta da Tolerância, tá? Ateu não dá, porque ateu não teme nada acima dele, então ele é incontrolável. Ele vai buscar sempre seus próprios... ele vai procurar seus próprios interesses a qualquer custo. É uma frase tola, é uma bobagem monumental. O Epicuro já tinha trabalhado sobre isso, que uma ética baseada no medo é uma ética de falsários, né? Uma ética de ludibriadores. Você tem que ter uma... E se você precisar do medo, o medo tem que ser o medo da punição civil, mas isso não é bastante, você não tem que ter medo para fazer coisa boa, e etc, etc, etc. Isso já estava em Epicuro. Beleza. Então, esse autor, né? Então, esse autor está em congruência com essa época. No século XVII, ninguém se diz ateu. Então, meio que ele atacar o ateísmo nessa época, ele está atacando uma coisa que ninguém coloca na testa, tá ligado? Ninguém pregou na testa. E aí vem o século XVIII. Com o século XVIII, você vê pessoas como Voltaire, que eles não só enxergam o problema que o Locke enxergava da guerra de religião, que o Hobbes enxergava da guerra de religião do século XVII, eles não só enxergam isso, mas no 18, começa a aparecer muita gente de saco no chão já. De saco no chão, de saco cheio, com a galera usando religião dentro da política. E aí vão começar a aparecer críticos ferrenhos, não só do uso da religião, mas o críticos ferrenhos da religião ela mesma. Voltaire é um clássico. Voltaire vai dizer, o cristianismo é uma piada gigantesca. Voltaire vai dizer isso de cara aberta, sendo um grande intelectual, rico, famoso e popular entre os reis. Voltaire foi convidado para lanchar na casinha da rainha russa, certo? A rainha russa tinha Voltaire como uma espécie de pet dela, no caso. Certo? Olha que bonitinho essa cabeça pensante e tal. Então, você vê o que eu quero dizer. Não é um intelectual de fundo de baú, escondido, escrevendo por pseudônimos, certo? Voltaire, ele é uma pessoa que era convidada pelos reis para suas casas, elogiado, ganhava medalha na França e o caralho. Então, ele era uma pessoa completamente aceita. E isso, o que eu quero dizer para vocês é que isso não tem no século XVII. E que escrevia, o cristianismo é uma bosta. Tá? Voltaire era ateu? Não, Voltaire dizia a mesma coisa. Mas ateísmo também aí já é demais, né? Aí ateísmo já é... Aí vocês estão pegando pesado. Né? Ateísmo, vocês são tudo doido. No século XVIII. Vocês entendem? Voltaire é deísta, ele acredita que um Deus deu um peteleco no universo e não fez mais nada, ele projetou, o Deus de Voltaire é o Deus da maçonaria, é um Deus engenheiro, que construiu o prédio e foi para Dubai, certo? É o Deus da maçonaria, não é um Deus de antigas escrituras, de textos, é o Deus da maçonaria típico, certo?
Então, assim, ó, e o ponto de Voltaire para ele ficar puto com o ateísmo é porque para ele era racional mesmo. A ideia de que tem um criador racional, tipo Aristóteles. A ideia é tipo Aristóteles, tá? Era tipo Aristóteles. Você tem um raciocínio inicial que deflagrou a criação do universo, e é isso. Isso, Deus de Voltaire é um pai que foi comprar cigarro, exato. Só que o ponto de Voltaire é o seguinte, é porque é isso mesmo, é um cara que o objetivo dele era construir uma grande obra. Ele veio, fez a grande obra, e quem é você, né? Para reclamar com Deus? Caralho, quem é você? Aí as reflexões são todas aquelas, né? Quando tu pisa numa formiga sem querer, você não fica com dó da formiga, né? Por que tu acha que Deus tem dó de você? Tu tá maluco, é? Entende? O raciocínio é esse. A grandiosidade da mente que criou o universo, aquela mente aristotélica do pensamento, que criou o universo, é tão grande, tão grande, tão grande, que a humanidade acha que pode dizer o que essa pessoa, o que Deus pensa ou deixa de pensar, o que ele acredita? Você acha que ele se comunica com a gente? Você tá tudo maluco. Essa estrutura tem que ser pensada na mesma metáfora de que a gente pensando na formiga. Ninguém fica chorando 6 meses porque pisou na formiga. Deus é uma estrutura racional infinitamente maior do que a gente, do mesmo jeito que a gente é infinitamente mais complexo e se acha muito mais especial do que o raciocínio é mais ou menos esse. Então, para Voltaire não é puto com ateísmo porque ele acha que os ateus são imorais ou qualquer coisa assim. Ele é puto com ateísmo porque para ele não faz sentido mesmo, certo? Isso se aproxima um pouco de Epicuro, né, Marília? Se aproxima um pouco de Epicuro, porque em Epicuro a questão é o seguinte: olha, se há deuses, eles não têm nada a ver com a vida humana, vocês estão viajando na maionese. Se há forças espirituais maiores do que a nossa consciência, se achar que ela está preocupada com você, você está viajando, né? O ponto do epicurista é esse, né? Do epicurista antigo, né? Meio que nem é uma questão para os epicuristas, né? Você vai ver Lucrécio, e Lucrécio, aí esse é um outro momento, tá? A gente já vai falar disso, que aí eu vou fazer a distinção entre ateísmo filosófico e ateísmo político. A gente já vai chegar lá. Porque em Lucrécio é ateísmo filosófico mesmo, não tem Deus mesmo. Em ateísmo, e aí Lucrécio é identificado como um continuador de Epicuro, né? Então, entre os epicureus, tem discussões sobre os deuses não se preocuparem conosco, se é que existem. Agora, em Lucrécio, que tem adesão ao atomismo, atomismo abderiano, né? Abderista, né? O atomismo de Demócrito, junto com o atomismo de Epicuro, em um poema que descreve o surgimento do universo, você já começa a dizer que não precisa de Deus, né? Talvez não tenha Deus, né? O ateísmo, tanto em Demócrito quanto em Lucrécio, você já começa a construir um mundo que claramente, se tiver um Deus ali, é só porque você está querendo colocar, né? Então tem uma tendência, que aí eu vou chamar isso de ateísmo filosófico e não ateísmo político. Já vou falar o que eu vou. Essa distinção que eu estou querendo criar. Pois bem, em Voltaire, ele se incomoda mesmo com a conclusão filosófica ateísta, e aqui a gente está chegando. No século XVIII, vão aparecer autores que eles já são ateus em sentido próprio, mas eles têm dificuldade para afirmar seu ateísmo. Um deles é o Meslier, que era um padre católico, foi a vida toda dele padre, e encontraram documentos. Aliás, a gente os conhece por causa de Voltaire, e Voltaire é tão filho da puta anti-ateu, que Voltaire fez as publicações de uma forma que davam a entender que Meslier, na real, era deísta. Que ele era igual Voltaire, ele era puto com a religião cristã, mas ele acreditava em Deus. Depois só que a gente vai descobrir que Meslier, os textos de Meslier, são profundamente ateus. Não há Deus. Não há Deus. Deus é invenção. Não tem isso, certo? Não tem Deus. Ele era padre a vida dele inteira, só que ele tinha anotações privadas. Nessas anotações privadas estava: não há Deus, porra. Não tem Deus nenhum. É criação humana. A gente tem que ter consciência disso. Não tem Deus, tá? Morreu, não publicou nada disso.
Quando você chega em Meslier, e tem alguns autores outros na altura do século XVIII, que talvez sejam criações, projeções para trás, etc. e tal. Não é que Voltaire falsificava texto, é que Voltaire selecionava os melhores textos. Voltaire selecionava, né? Voltaire não é que ele falsificava, ele só escolhia o texto que ele queria. Voltaire é filho da puta, Voltaire é filho da puta. Voltaire é escroto pra caralho. Ah, ele só caprichava na edição, né? Ele só caprichava na edição. Né? Enfim. Então, o Meslier é o primeiro, tá? O primeiro dos ateus que a gente, assim, tem mais segurança. Tem algo, vou insistir. Tem outros ateus, tem um cara da Polônia e etc e tal, que teriam. Mas aí é isso. A gente não sabe, não interessa quem é o primeiro, entende? No século XVIII, onde Voltaire vai a público e fala a religião cristã é de fato uma merda e eu posso provar historicamente porque é uma merda, porque é uma criação, este cara era famoso, circulava nos palácios das realezas europeias. Nesta altura do campeonato, aí dá para começar a aparecer ateu. Vocês entenderam? No século em que um cara publica texto dizendo a religião cristã é uma invenção do caralho, é uma merda mesmo, eu não quero saber, e esse cara circula palácios, aí dá para começar a aparecer ateu. Entendeu? Meslier é um deles, identificado às vezes como o primeiro que a gente tem um texto ali completo, claro e etc e tal. Mas começam, portanto, a aparecer ateus no século XVIII, todos cagados. Todos cagados. Um dele, cagado que eu estou dizendo, cagado de medo, né? Que não tem a coragem de pôr a cara, né? Não tem coragem de pôr a cara. Um deles, claro, é o Barão de Rouba, que escreve Sistema da Natureza, e em Sistema da Natureza ele diz com todas as fucking letras. Todas as letras. Ele diz expressamente, claramente, sem medo de ser feliz. Ateísmo é uma posição top, certo? Ateísmo seria melhor para a sociedade. Se fôssemos mais ateus, melhor o mundo estaria. Em Sistema da Natureza. Acontece que Sistema da Natureza foi publicado de forma anônima.